Boa noite, meus caros, tudo bem? Espero que vocês se encontrem bem, porque a iniciativa desta videoaula é justamente em função do momento em que o Brasil passa de contágio de coronavírus e outras coisas muito mais sérias, que eu não vou entrar em detalhes. Como é notório, eu estou aqui para nos proteger a todos com a camisa do time no qual o estádio foi o palco para a celebração da CLT, o estádio de Grandes Glórias São Januário. E aí, aviso de antemão que qualquer reflexão da parte de vocês, usando as palavras rebaixar ou cair, se cai essa aula na prova, ou se isso vai rebaixar alguma coisa, as palavras cair e rebaixar estão fora de cogitação de qualquer comentário de vocês, ou caso contrário, será objeto de uma reflexão severa da minha parte também. E essa camisa é porque o Vascão é o time da virada, e nós vamos virar esse jogo contra coronavírus, e vamos virar esta questão nacional de desemprego, crise econômica, sempre com muita esperança, fé e muito trabalho duro. Não por acaso sou professor de Direito do Trabalho e hoje a aula, 31 de março de 2020, é sobre relação de trabalho e relação de emprego. Esta aula, meus caros, é parte das reflexões, pensamentos que nós já fizemos em aulas anteriores, quando nós estudamos a evolução do direito do trabalho internacionalmente e também e principalmente aqui no Brasil. Tendo em vista que o que nós vamos tratar na aula de hoje está no artigo 3º da CLT, que foi objeto de algum tipo de reforma com a reforma trabalhista de 2017, e também está na nossa Constituição Federal, que foi objeto de nossas aulas sobre a evolução e involução constitucional brasileira e o direito do trabalho. Então, gostaria que vocês pegassem esta aula, o PowerPoint que está à disposição de vocês desde o dia 10 de março, e os materiais que eu deixei no disco virtual, principalmente um artigo de uma desembargadora e hoje advogada, que vai tratar sobre reflexões sobre a medida provisória 927 de 2020, de agora. E nesse texto eu gostaria que vocês tratassem e olhassem e fizessem comentários no fórum que está lá na página de vocês, na página da turma, sobre especialmente o teletrabalho, o trabalho à distância, o trabalho remoto, que é objeto dessa medida provisória e é o dia a dia desses dias de coronavírus e das empresas e do mercado de trabalho, que é o trabalho à distância. Nós vamos agora fazer algumas reflexões sobre isso e eu queria que vocês fossem até o nosso web da turma, ali da Univille, o nosso diário, e lá acessassem ao fórum. E com esse texto, dessas breves reflexões da medida provisória 927 de 2020, a nota pública que a Amatra lançou, criticando, pensando sobre as consequências trabalhistas dessa medida provisória, e sobre esses textos, vocês fossem ao fórum e deixassem lá algum tipo de comentário, consideração e inclusive dúvidas desta videoaula de agora. Porque a partir daí eu vou fazer o registro de presença desta aula de 31 de março de 2020 que inicia agora. Assim, meus caros, primeiro, abram a CLT no artigo 3º, porque lá nós temos a definição legal do que é empregado para o direito do trabalho nacional. O artigo 3º ele faz como se fosse um reflexo de imagem para o artigo 2º. O artigo 2º é o artigo da CLT que trata sobre a definição legal de empregador. Então um se comunica com o outro, o artigo 2º e o artigo 3º. Porém, o artigo 3º é o que vai ser objeto da nossa aula de agora. Por quê? Porque esta aula é importantíssima. Hoje, se você for no Fórum Trabalhista de Joinville, uma parcela das ações trabalhistas vão tratar sobre a aula de hoje. Se tem ou não tem vínculo empregatício
para poder ser discutido o quê? A tutela normativa seletista, ou seja, hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, são todos direitos advindos da relação empregatícia. E por que vai até a Justiça do Trabalho? Porque o artigo 114 da Constituição Federal, dei uma olhadinha lá depois, ele vai trazer esta matéria como competência material da Justiça do Trabalho, tal como nós veremos no nono período, na aula de processo de trabalho, quem chegar lá. E aí, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é diferenciar relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho, então, nós vamos conceituar como gênero, aonde a relação de emprego é espécie. Isso me parece didático porque, para ter espécie, tem que ter algo que especifica. E o que especifica a relação de emprego? Os 4 elementos que você vai encontrar no artigo 3º da CLT, quais sejam onerosidade, pessoalidade, subordinação e o que está aqui no PowerPoint que eu quero que vocês acompanhem junto com essa videoconferência. Feito? Então, se eu não tiver um desses 4 elementos, repito, subordinação, onerosidade, pessoalidade e continuidade, você não tem relação de emprego. Faltou um, eu caio no gênero relação de trabalho, que pode ser absolutamente qualquer coisa. Por que absolutamente qualquer coisa? Também nos slides você vai ter lá justamente um slide específico que trata das relações de trabalho no Código Civil. Existem várias relações de trabalho no Código Civil e nenhuma delas você vai ter na prestação de serviços, na empreitada, no mandato, na comissão, na agência, corretagem. Nenhuma dessas hipóteses de contratos cíveis, onde se realiza um trabalho, você vai ter essa tutela da CLT, esses direitos de hora extra, adicional noturno, reposição remunerado, férias e assim por diante, como nós iremos estudar no continuar do semestre. Então, é só a relação de emprego que vai dar a consequência da tutela protetiva e específica da CLT. O resto vai para outro segmento do nosso direito, que pode ser o Código Civil, a prestação de serviços em geral, mas não a relação empregatícia. Feito? Dito isso, vamos focar agora no artigo 3º. Então, como eu falei, vou repetir agora pela enésima vez, para que eu tenha aqui o vínculo empregatício, eu preciso dos requisitos legais presentes no artigo 3º da CLT, quais sejam subordinação, onerosidade, pessoalidade e continuidade. Faltou um, repito, eu não tenho relação de emprego, eu tenho relação de trabalho. Feito? E tudo isso vem a casar com uma outra aula que nós tivemos anteriormente, que era dos princípios do direito do trabalho. Um dos princípios que nós estudamos foi o princípio do contrato-realidade. E dentro desse princípio, o que vale é o fato em si. Porque eu já falei para vocês que um contrato de trabalho, que é justamente o negócio jurídico, onde vai estar a relação de emprego, ele pode ser até verbal, pode ser até tácito, ou seja, alguém assume as condições de comportamento de vínculo de emprego, ou seja, dos 4 elementos, onerosidade, subordinação, pessoalidade e continuidade. Eu não preciso nem expressar verbalmente ou documentalmente, mas eu tenho que ter esta conduta, ou seja, alguém manda em mim e alguém é mandado. Então, quem manda é empregador e quem é mandado é empregado. Dentro dessa subordinação eu tenho ainda o quê? Que esse que manda é o cara que paga o meu salário, é o empregador. Eu que recebo meu salário em função do serviço prestado no mês, eu sou empregado. E daí eu tenho que ter, além dessa subordinação, além dessa onerosidade, eu tenho que ter o caráter da pessoalidade. Ou seja, foi em função das minhas características que o meu empregador me escolheu em um processo seletivo para ser empregado dele. Ou seja, eu não posso mandar dar esta videoaula um dos advogados do meu escritório. Ainda que seja muito competente, a Univille não escolheu os advogados do meu escritório. Escolheu a mim para dar aula para vocês. Eu não posso mandar ninguém no meu lugar. Isso é pessoalidade. Isso é uma prestação personalíssima.
E ademais, todas as terças e quintas, eu me encontro com vocês, presencialmente e agora virtualmente. Ou seja, existe uma sistematicidade na minha prestação de serviço. Ou seja, continuidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade. É isso que dá a consequência jurídica do vínculo empregatício, que são as horas extras, o adicional noturno, a tutela jurídico-trabalhista. Só para quem tem relação de emprego. Feito? E aí, didaticamente, nós vamos ver requisito por requisito. A aula de hoje é sobre subordinação. Você pode consultar no artigo 3º da CLT e lá vai aparecer a palavra, por exemplo, dependência hierárquica, uma dependência que pode ser econômica, por causa do salário, mas a subordinação, ainda que seja um dos elementos mais importantes dos 4, na prática, na teoria, é só mais um dos elementos. Porque se tiver subordinação, mas faltar pessoalidade, não é vínculo empregatício. Se tiver subordinação, mas faltar salário, por exemplo, eu faço um trabalho voluntário para o Greenpeace, ou que seja, recebo ordens, fui escolhido eu para dar aquele serviço, que é feito durante o verão de 2021, mas se faltar aqui a subordinação, ou a pessoalidade, ou a continuidade, não é relação de emprego, senão relação de trabalho. Então, a subordinação é mais um dos elementos, porém que na prática ela vai se configurar em um elemento em que, em uma audiência trabalhista, muito se fala, mas peraí, você recebia ordem de quem, por exemplo, para configurar o vínculo empregatício e provar esse vínculo empregatício. E hoje, com a tecnologia, nós não temos mais aquela figura clássica de 1943, época da nossa CLT, aonde alguém vinha no meu ouvido me dar ordens. Hoje, essa ordem, através de instrumentos telemáticos de tecnologia, pode ser vindo de qualquer lugar que eu nem sei qual é. Agora, neste momento, eu estou dando aula para vocês em minha casa. Poderia ser em qualquer outro lugar. Imaginem que em qualquer outro lugar, talvez em outro continente, eu desse uma ordem por videoconferência, por WhatsApp, por o que seja, para o meu empregado para ele fazer. Olha, eu estou aqui viajando, mas tem um prazo para ser realizado aí no escritório, aí em Joinville. Amanhã eu quero que você faça a peça desta forma, desta forma, desta forma. Isso é subordinação e pode ser à distância. E continua sendo subordinação. E daí agora eu vou derivar para uma outra reflexão nossa. Eu quero que vocês peguem agora o artigo 6 da CLT, que é um artigo muito antigo, porém que foi reformado mais ou menos recentemente. O artigo 6 da CLT trata sobre trabalho à distância. Então, um trabalho que é realizado além dos limites físicos da empresa, em outro lugar que não a sede ou a filial da empresa, em qualquer lugar, mas continua sendo vínculo empregatício e continua sendo uma hipótese de subordinação, ok? E aí eu gostaria que vocês diferenciassem o trabalho à distância, que é um gênero, é amplo, do teletrabalho, que é espécie. Espécie por quê? O teletrabalho ele vai ter requisitos legais oriundos da reforma trabalhista de 2017, que criou esse tipo de contrato, nos artigos 75A e seguintes. E lá, ainda que você não esteja na sede da empresa, na filial da empresa, na sede física da empresa, ou você pode estar em qualquer lugar, mas você está realizando um trabalho com vínculo empregatício, com todos os elementos, subordinação, pessoalidade, onerosidade, continuidade, ok? E aí, a gente está focando na subordinação, até mesmo em um trabalho feito à distância, na própria residência do empregado, no escritório dividido. Nós temos aqui em Joinville alguns centros chamados de coworking, onde nós temos várias empresas, vários prestadores de serviços que aproveitam a mesma estrutura de secretária, telefone, iluminação e tudo mais, mas são várias pessoas realizando trabalhos ou empregos diferentes. Isso pode ser uma ideia de local onde é realizado o teletrabalho com vínculo empregatício. Ok? E aí o teletrabalho, ele possui esses requisitos que estão presentes no artigo 75A e seguintes da CLT.
E não vai desconfigurar o teletrabalho se por alguma razão, periodicamente, uma vez por semana, a cada 15 dias, ou quando seja necessário, que o empregado compareça à sede física da empresa. Continua sendo teletrabalho porque assim foi feito este contrato de trabalho em específico, que há muito tempo, especialmente nos Estados Unidos e nos países nórdicos europeus, ele é praticado por uma grande parcela da população, assim como também está, cada dia que passa, tendo uma grande procura pelas empresas de contratar pessoas através do teletrabalho. Por quê? Porque ele apresenta algumas vantagens para as empresas. Uma dessas vantagens é justamente a questão de custos trabalhistas. Por quê? O teletrabalho ele foi inserido também no artigo 62, inciso 3º da CLT, onde se exclui determinadas categorias, entre eles o teletrabalhador, da tutela trabalhista sobre jornadas de trabalho. Quer dizer o quê? Que ele não tem direito à hora extra, não tem controle de jornada. E desta forma, às vezes, teletrabalhadores trabalham muito mais das 8 horas ordinárias ou 44 semanais que nós temos na Constituição Federal Brasileira. Então, aqui se pode ter muita produção com pouco custo. E talvez isso seja uma hipótese interessante para a patronal. Mas para isso é necessário que esse contrato seja por escrito. E isto é uma exceção à regra geral do direito do trabalho nacional, onde o princípio da oralidade ele é maior do que a formalidade do contrato. Em tese, apenas alguns contratos são por escrito no direito do trabalho nacional. Quando são por escrito? Quando a lei determina dessa forma. E o artigo 75C da CLT, ele diz que esse contrato de teletrabalho tem que ser escrito e os custos de equipamento e infraestrutura serão acertados entre as partes. E aí vai outra vantagem aqui desse teletrabalho. Dentro desse acerto, talvez esses custos de equipamento e infraestrutura, ou seja, você tem o próprio computador, o acesso à internet, as questões de ergonomia para trabalhar, ou seja, que você tem uma estrutura para não pegar uma doença ocupacional em sua casa, onde você vai trabalhar, isso aí vai ser acertado entre empregado e empregador, contrato de trabalho. Porém, talvez, e isso que a doutrina está colocando, é que esse custo vai ser repassado para o empregado. Isso vai contra os princípios do direito do trabalho, onde o risco do negócio, ou seja, a possibilidade de ter lucro, é do empregador, assim como os custos do empregado é dele. Então isso é uma coisa que vai se amadurecer um pouco na jurisprudência sobre essa questão de custos do teletrabalho. Eu coloquei nos slides, no PowerPoint, uma série de vantagens e desvantagens do teletrabalho. Por exemplo, para que eu possa dar essa videoconferência na minha casa para vocês, eu tive que fazer um esforço hercúleo de me trancar em um habitáculo da minha casa, colocar o ar-condicionado para abafar, por exemplo, o barulho que faz a minha hiperativa filha de 4 anos. Quer dizer o quê, meus caros? Talvez alguns empregados não tenham estrutura, concentração para trabalhar em casa ou em outros locais. Isso é bom, de certa forma, para a empresa. Porque a empresa já não tem o custo de ter eletricidade, sede física, aluguel, computadores, impressoras, manutenção de equipamento eletrônico. Essa que é a crítica. Que isso aí talvez ela repasse para o empregado. É isso que a gente vai ter que estudar na jurisprudência nos próximos anos. Além disso, eu quero que vocês leiam os slides, tem uma série de vantagens e desvantagens que eu quero que a gente debata no fórum que eu fiz para vocês. Por exemplo, nós temos uma dificuldade extrema aqui em Joinville de mobilidade urbana. O teletrabalho, ele de certa forma retira esse problema.
Você não tem que gastar tempo da sua vida no trânsito, porque você pode fazer o teletrabalho desde casa. Se você está doente, tem um vírus que pode contagiar outras pessoas, você não tem que ir para a empresa para aglomerar pessoas e aumentar o contágio. Você pode fazer esse trabalho de casa. Ou seja, o número de ausências ao trabalho diminui no teletrabalho desta forma. Talvez eu tenha uma pessoa com deficiência, que tem dificuldades de mobilidade, que já tem essa estrutura em casa, trabalha em casa com o teletrabalho. Então, tudo isso é que se discute de vantagens e desvantagens, mas eu não vou ficar aqui citando uma por uma, porque isso já está escrito lá no PowerPoint, que eu quero que vocês tenham acesso e logo façam os seus comentários, concordando, discordando dessas vantagens ou desvantagens que ali eu postulei para vocês. Como eu não vou ler uma por uma, talvez você queira fazer alguma consideração sobre algum desses pontos de vantagens e desvantagens que eu coloquei no PowerPoint para vocês, e vocês consultem lá no Disco Virtual. Porque isso aí está muito pano para manga. Cada uma dessas vantagens, cada uma dessas desvantagens do teletrabalho, que, repito, talvez seja a tônica para os próximos anos do mercado de trabalho, é algo que a gente tem que refletir aqui na academia, mas com um viés prático, um viés crítico. E é isso que eu quero que vocês façam lá no fórum, para a gente fazer uma discussão e talvez em outra videoconferência ou em aula presencial voltar a este tema, ok? Então, vou terminar a aula sobre o primeiro elemento do vínculo empregatício, que é a subordinação agora, e aí no próximo encontro vou falar sobre a onerosidade como um elemento do vínculo empregatício. Um grande abraço, fiquem bem e não fiquem doentes. Até mais.